Desejo cumprimentar todos os irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Queridos, eu quero, neste instante, louvar a Deus pela oportunidade que eu estou tendo de uma vez mais estar com você, para juntos compartilharmos da palavra de Deus, daquilo que o Senhor tem para ministrar ao nosso coração. Hoje à tarde, nós tivemos às 15 horas uma live de oração, onde recebemos aí pelo Instagram a pastora Railda, que compartilhou conosco sua experiência de vida, experiências dolorosas, perdas irreparáveis, mas ela pôde compartilhar conosco que em meio a tudo isto, ela tem sentido a graça de Deus sobre ela, sustentando-a e dando força para enfrentar todas estas lutas. E nós devemos louvar a Deus sempre que temos a oportunidade de estar falando do amor de Deus, estar falando da sua palavra, e também quando temos a oportunidade de ouvir a palavra, quando temos oportunidade de ouvir testemunhos tão abençoadores. Então, posso dizer que nesta noite, eu e você, e todos aqueles que vieram assistir este vídeo, nós somos privilegiados, porque Deus tem dado a nós a oportunidade a mim de falar e a você de ouvir, e juntos somos abençoados pela presença e pela palavra de Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Marcos, no capítulo de número 6. Nós vamos ler do versículo 45 ao versículo de número 52. Algumas quintas-feiras atrás, eu compartilhei com vocês uma palavra com o tema de na tempestade, Deus tem o controle. E hoje eu quero compartilhar com vocês também, na ocasião, nestas duas quintas aí atrás, me baseei em Atos capítulo 27, e onde fala que o apóstolo Paulo, viajando para Roma, enfrenta uma grande, terrível tempestade. E nesta noite eu quero compartilhar com vocês um pouco da experiência que os discípulos de Jesus vivenciou, que os discípulos de Jesus tiveram. E nos diz assim o texto no versículo 45 do capítulo 6 do Evangelho de Marcos. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma, então gritaram, pois todos tinham visto e ficam aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou.
E eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. Seus corações estavam endurecidos. O tema da mensagem de hoje é remando com dificuldade, porque o vento sopra contrário. Remando com dificuldades, porque o vento está soprando contrário. Queridos, muitas vezes, em muitos momentos, nós enfrentamos tempestades. E às vezes as tempestades que nós enfrentamos não são experiências de lutas externamente apenas. Muitas vezes experimentamos tempestades, experimentamos ventos contrários soprando dentro de nós internamente. Muitas vezes, devido às preocupações e às lutas, nós percebemos o quanto o nosso emocional se abala, o quanto nós sentimos emocionalmente as dificuldades, os ventos soprando de forma tão contrária. E isto tem deixado o coração de muitos tão agitado, a alma de muitos tão agitada. E eu quero então compartilhar com você que tem vivido na sua vida uma experiência terrível de ventos contrários, ventos fortes que têm soprado contra a tua vida, dificultando as coisas, dificultando você a progredir, dificultando você a chegar onde Deus tem estabelecido como plano e propósito para a sua vida. O versículo de número 45 começa dizendo: logo em seguida, aquele grande milagre que Jesus operou, logo em seguida de Jesus ter alimentado toda uma multidão, depois de ter operado o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, depois de Jesus ter suprido a necessidade daquelas pessoas que vinham de vários lugares para ouvi-lo e para receber dele bênçãos que elas tanto precisavam, o Senhor Jesus dá uma ordem específica aos seus discípulos, e ele diz então para os seus discípulos: entrem no barco e atravessem, vá para Betsaida, enquanto eu estou aqui despedindo a multidão. E os discípulos, ouvindo a orientação do mestre, os discípulos, diante daquela ordem do mestre, eles fazem exatamente o que o mestre ordenou. Entraram no barco e foram rumo a Betsaida. O mestre, depois de ter despedido a multidão, depois de ter alimentado toda a multidão e despedido-os, ele vai ao monte, ele vai para um tempo de oração, ele vai para o seu a sós com Deus. E enquanto Jesus estava orando, versículo de número 47 diz: ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, e Jesus se achava sozinho em terra, porque ele estava no monte orando. E o versículo 48 diz que ele viu os discípulos remando com dificuldade. Eu quero então trazer uma palavra para o teu coração que tem percebido, tem vivido algo parecido com os discípulos viveram. Você tem percebido situações tão complicadas na sua vida, à sua volta, situações que têm impedido você a andar de passos largos, tem impedido você ir para o lugar que você entende ser um lugar apontado por Deus, pelo Senhor, nos teus relacionamentos, na tua vida cristã, no teu ministério, na tua
vida profissional, você sabe qual é o propósito de Deus, você sabe o que Deus pretende, você sabe a direção que Deus tem indicado, mas para seguir na direção apontada pelo Senhor, você tem encontrado tantas barreiras, tantas dificuldades, tantas coisas concorrendo para que você não conquiste aquilo que o Senhor tem estabelecido como plano e propósito para a tua vida, e você começa então a se ver cercado de dificuldades, de problemas, de situações que são verdadeiros impedimentos, empecilhos na sua vida. E isso tem trazido angústia, amargura, tem trazido tanta tristeza e peso para o teu coração. Queridos, situações tão inesperadas te acontecendo. Queridos, elas são inesperadas para mim, são inesperadas por você. Mas elas não pegam, estas situações não têm pego Deus de surpresa. Ele é sabedor de todas as coisas. Queridos, tem muitas coisas na nossa vida acontecendo que nos faz reconhecermos que nós não temos o controle delas. E é verdade, nós podemos não ter o controle destas situações, mas não podemos nos esquecer de que o nosso Deus se mantém no controle e com o controle de todas as coisas. Queridos, nós muitas vezes não entendemos a razão, não entendemos o porquê de tantas coisas tão difíceis, ruins acontecendo. Mas uma coisa eu quero lembrá-lo, de que o Senhor em tudo isso, Ele tem um plano, em tudo isto Ele tem um propósito. As lutas, os desafios, as dificuldades pelas quais passamos, elas trazem tanto ensino, elas podem acrescentar tanto na nossa vida, pode gerar-nos tanta experiência, e estas experiências muitas vezes são necessárias para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Mas quando nós estamos experimentando, quando nós estamos vivendo estas lutas, é claro, é tão difícil de entender, é tão difícil de aceitar, mas eu quero lembrá-lo que nesta noite o Senhor Jesus, Ele tem uma palavra para a tua vida e para o teu coração. E a primeira coisa que eu quero destacar deste texto é que quando os discípulos estavam vivendo esta experiência de remar com muita dificuldade, porque o vento era contrário, o versículo de número 48 diz que ele viu os discípulos nestas condições, ele viu os discípulos nesta situação. Então nesta noite eu quero dizer para você que tem remado com dificuldade, você que tem percebido o vento contrário soprar tão forte na tua vida, dificultando as coisas na tua vida espiritual, na tua vida ministerial, na tua vida familiar, na tua vida profissional, você que tem experimentado isto, eu quero então dizer para você, Jesus está vendo, Jesus está contemplando a dificuldade que nós estamos tendo, que nós estamos enfrentando. Então quando Marcos escreveu o Evangelho, certamente Marcos, ele ouviu da boca de Pedro, de quem ele era tão próximo, e Pedro certamente pôde compartilhar com Marcos sobre esta experiência. Certamente Pedro compartilhou com Marcos como foi esta travessia, como foi esta experiência, como foi receber de Jesus uma ordem de ir para Betsaida, e no meio do trajeto, do percurso, o vento soprar tão forte, impedindo de que eles chegassem ao lugar determinado e apontado por Jesus.
e o vento forte certamente os colocavam em risco. O vento forte não apenas era um impedimento, não apenas dificultavam deles chegarem a Betsaida, mas também os colocavam em risco. E eles estavam apavorados, eles estavam amedrontados. E o Senhor Jesus estava no monte orando, o Senhor Jesus estava no seu a sós com Deus. E o Senhor Jesus, o texto no versículo 48 diz que ele viu os discípulos remando com dificuldade. O Senhor Jesus, ele não se mostrou indiferente ao drama, à luta, à dificuldade que os seus discípulos estavam enfrentando. Queridos, ele estava no seu tempo de oração, ele estava no seu tempo com Deus, e certamente, eu não tenho dúvida, acredito que o Senhor Jesus, neste a sós com Deus, ele compartilhava com o Pai sobre a sua experiência de discipular aqueles homens. Certamente o Senhor Jesus falava com o Pai sobre aquilo que ele observava na vida de Pedro, sobre aquilo que ele observava na vida de Tiago, sobre aquilo que ele observava na vida dos demais. Certamente o Senhor Jesus colocava tudo isso diante do Pai. Então o Senhor Jesus não se mostra indiferente com aquela situação que os seus discípulos estavam vivendo. Nós muitas vezes, quando estamos enfrentando um vento muito forte, uma luta, quando estamos diante de uma barreira que parece nos intransponível, nós pensamos que o Senhor está distante, pensamos que o Senhor está indiferente com tudo aquilo que nós estamos vivendo. Mas a palavra de Deus no Salmo de número 121 fala-nos de um Deus que não dorme, nem tampouco cochila, um Deus que está atento, um Deus que está atento a tudo que acontece em nossas vidas. O salmista, quando escreve o Salmo de número 139, ele diz para Deus: olha, não há como fugir, não há para onde correr, porque para todo lugar que eu penso em ir, todo lugar que eu penso em estar, lá eu me deparo com a tua presença. Ele, entendendo o atributo da onipresença de Deus, então eu quero nesta hora me dirigir a você e dizer para você que está enfrentando um vento tão forte, um vento contrário, este vento que tem desestabilizado você, este vento que tem gerado tantos desconfortos, este vento que tem gerado medo, este vento que tem gerado insegurança, este vento que tem gerado incerteza, e muitas vezes até incerteza dos planos e dos propósitos de Deus para a tua vida. Queridos, o texto diz que Jesus estava contemplando, Jesus estava vendo a dificuldade dos discípulos naquela situação. Isto significa, nas lutas que enfrentamos, nós não estamos sozinhos, nós não estamos passando por elas sozinho. O Senhor se faz presente na nossa vida, até mesmo nos momentos de experiência mais dolorosa, até mesmo nos momentos de experiências mais difíceis pelas quais nós passamos. Então a primeira lição é que Jesus, ele vê os seus discípulos, ele vê os discípulos na dificuldade que eles estavam enfrentando, conforme o versículo de número 48. Queridos, e aí o Senhor Jesus vem ao encontro deles andando sobre o mar, sabendo do pavor em que eles estavam, sabendo que emocionalmente eles estavam abalados, estavam temerosos, estavam talvez desencorajados. E aí o Senhor Jesus, ele vem ao encontro dos discípulos e ele teve uma palavra oportuna para o coração e a alma agitada e inquieta dos seus discípulos.
Quando no versículo de número 50, o Senhor Jesus ministra aqueles corações, ele fala para aqueles homens as seguintes palavras: coragem, sou eu, não tenham medo. Imediatamente Jesus vendo o pavor, Jesus vendo o medo, Jesus vendo a preocupação daqueles homens, ele se dirigiu a eles com esta palavra: coragem, sou eu, não tenham medo. Queridos, toda esta situação à nossa volta tem sido uma verdadeira tempestade, tem sido um verdadeiro vento fortíssimo que tem soprado contra as nossas vidas e tem trazido desestabilidade, tem trazido transtornos, tem trazido tantas preocupações. E muitas vezes a tempestade ou os ventos, as dificuldades externas são legítimas, são reais, mas pior do que as tempestades externas, pior do que os vendavais fortes ao nosso redor, é o vendaval que se instala dentro de nós, é a tempestade que surge dentro de nós. Talvez por conta de todo o contexto, talvez por conta de tudo aquilo que estamos vendo à nossa volta, então nos abalamos emocionalmente, nos mostramos aí sem estrutura para lidar e administrar muitas dessas questões, nos mostramos abalados, esta é a realidade. E eu sei, queridos, que pelo que nós temos acompanhado aí na vida de pessoas, pelo que temos ouvido, esta pandemia, sem sombra de dúvida, ela tem gerado esse pavor, tem mexido com o emocional, tem deixado pessoas tão abaladas emocionalmente. E eu quero dizer para você que o cuidado de Deus para conosco é completo. Ele está atento a todas as nossas necessidades, a todas as questões da nossa vida. E neste caso, o Senhor bem percebeu da condição emocional dos seus discípulos. O Senhor bem percebeu que não era apenas o vento que soprava contra o barco, que estava sendo problema para aqueles homens. O Senhor Jesus percebeu que a alma e o coração daqueles homens estavam agitadas, e por isso Ele tem esta palavra, uma palavra que faz calar a nossa alma, uma palavra que faz calar o nosso coração inquieto e agitado. Ele então vem ao encontro dos discípulos dizendo: coragem, sou eu, coragem, sou eu. Não bastava o vento contrário, e eles veem uma figura andando, eles veem alguém andando sobre as águas, algo incomum, algo, queridos, assim, que não dava para pensar, e eles então acharam que era a coisa assim, era a coisa do outro mundo, era um fantasma. E o Senhor, isso mostrou o quanto o coração, a alma estava inquieta. Queridos, o Senhor Jesus, percebendo que pior do que o vento que soprava contra o barco daqueles homens, era a tempestade instalada no coração deles, gerando medo, gerando incerteza, gerando até uma certa confusão na mente. E o Senhor Jesus parece que se mostra disposto a resolver primeiro o problema instalado no coração e na alma daqueles homens. E eu quero dizer para você, é assim que Deus trabalha em nossas vidas. Ele vai na raiz. Queridos, o nosso Deus, Ele vai onde realmente é o cerne de toda a questão. Nós vemos pessoas que, quando têm os seus problemas externos, os problemas ao redor dela resolvidos, esta pessoa não experimenta mudança em si, não experimenta mudanças internas. Mas o Senhor Jesus, Ele vendo esta situação, Ele traz esta palavra dizendo: coragem,
não tenham medo, não tenham medo, coragem, porque eu estou aqui, apesar da circunstância, apesar do vento soprar tão forte, apesar de vocês estarem encontrando dificuldade para remar e chegar do outro lado, eu estou aqui com vocês, portanto tenham coragem, portanto vençam este medo. Queridos, Jesus percebeu, Jesus distinguiu, Jesus discerniu o problema externo e o problema interno na vida daqueles homens. E para este problema emocional, ou para esta luta emocional, o Senhor Jesus trouxe palavras abençoadoras, Jesus trouxe palavras de encorajamento, Jesus trouxe palavra que o asseguravam de que Ele estava ali, e eles já tinham certamente aprendido que a presença de Jesus faz toda a diferença, a presença de Jesus faz toda a diferença em todo o tempo, em toda e qualquer circunstância. É por isso, queridos, que nós precisamos em todo o tempo da nossa caminhada buscar este relacionamento com Jesus, buscarmos viver esta vida bem próxima de Jesus, porque a sua presença nos traz direção, a sua presença nos traz refrigério, a sua presença nos traz encorajamento. Então que nesta noite aí onde você está, ou se é outro horário que você está assistindo, ouvindo esta mensagem, que você possa perceber a presença de Jesus aí, trazendo ao teu coração palavras abençoadoras, palavras que te faz ver não apenas o vento forte, palavras que te faz enxergar não apenas as dificuldades que você está tendo de remar, mas palavras que te ajudam a perceber que Ele está na tua vida, Ele veio te socorrer, e Ele veio de uma forma inesperada, Ele veio de uma forma em que os discípulos não imaginavam, Ele veio de uma forma que eles estranharam. Ele veio de uma forma, queridos, totalmente inesperada, veio andando sobre as águas. E eu quero dizer para você, o Senhor Jesus que tem dado a mim e a você uma diretriz, o Senhor Jesus que tem apontado para nós um caminho, Ele tem visto as suas dificuldades e as minhas. Ele tem visto as dificuldades que você está encontrando para chegar onde você precisa chegar, onde você quer chegar, onde você deve chegar. Ele está atento a todas essas dificuldades que poderíamos apontá-las a Ele em nossas orações. Ele está atento a tudo isto. E Ele vem ao nosso encontro, e Ele bem sabe que pior do que o problema que está acontecendo à nossa volta, é muitas vezes o problema que existe dentro de nós. E se nós não estivermos bem interiormente, se nós não estivermos bem emocionalmente, se nós não estivermos bem espiritualmente, com toda certeza teremos muita dificuldade em lidar com estes problemas externos, com essas situações externas. Se nós não estivermos bem conosco, se a nossa alma e o nosso coração não estiver bem, qualquer um de nós vamos ter muita dificuldade de lidar, de enfrentar estes ventos que sopram forte, sopram contrário àquilo que nós estamos buscando, à direção que nós estamos indo, e as dificuldades vai consumindo aí, vai nos esgotando, vai consumindo a nossa energia, as nossas forças, e vamos nos mostrando exauridos e cansados. E é por isso que muitos desistem, é por isso que muitos desistem daquilo que o Senhor tem para a vida delas. É por isso que muitas pessoas desistem do propósito que o Senhor estabeleceu e tem para a vida delas. Então o Senhor Jesus, sabendo que quando nós não estamos bem,
emocionalmente. Ele vem ao nosso encontro com uma palavra certeira, com uma palavra, queridos, que nos ajudam a olhar em outra direção. Ele com a sua palavra, Ele nos ajuda a tirarmos o foco do vento contrário e olharmos que, apesar das dificuldades, Ele está conosco. Ele está conosco. Dá para você imaginar quantos milagres, ou quantas vezes estes discípulos viram o Senhor Jesus operando sinais e maravilhas. Dá para você imaginar quantas vezes estes homens dentro deste barco puderam ver a atuação, a manifestação do poder de Deus através da vida de Jesus. Então Jesus estava assegurando aqueles homens a não ser vencidos pelo medo. Jesus estava encorajando estes homens a não desistir. Coragem. E não sou eu, não tenham medo, porque o medo muitas vezes nos paralisa, o medo muitas vezes nos tira do foco e da direção que o Senhor tem para nós. Então, a primeira coisa que vemos nesta experiência dos discípulos é que Jesus os viu na dificuldade, remando com muita dificuldade contra o vento que era forte. O Senhor Jesus vem ao encontro deles com uma palavra que os encorajava, uma palavra que aquietava o coração e a alma agitada, uma palavra que fazia cessar aquela tempestade instalada dentro deles. E nesta noite, ou neste momento, o Senhor vem ao teu encontro com esta palavra: coragem, sou eu, não tenha medo. Coragem, eu estou com você. Coragem, eu estou perto de você. Não tenha medo. E no versículo de número 51, o texto então nos diz que a presença de Jesus foi o suficiente para fazer acalmar o vento contrário que gerava tantas dificuldades e medo para aqueles discípulos. Queridos, para aquela tempestade interna, para aquela tempestade que trouxe tanto rebuliço e alvoroço no emocional daqueles homens, Jesus trouxe palavras específicas, trouxe uma palavra direta e específica. Agora, para resolver o problema externo, para resolver o problema daquele vento forte ao redor deles, ao redor do barco deles, Jesus tão somente se fez presente. E o texto diz: então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou. Dá para você imaginar comigo a sensação que aqueles homens tiveram. Dá para você imaginar comigo o semblante que mostrava indagação, questionamento, surpresa para aqueles homens. Bastou a presença de Jesus, bastou Ele chegar, bastou Ele entrar no nosso barco, bastou Ele subir aqui conosco, e o vento se acalmou, e o vento forte que nos impedia de progredir, o vento forte que nos impedia de alcançar os nossos objetivos, o vento forte que nos impedia de chegar onde o Senhor planejou, onde Ele propôs, simplesmente o vento se aquietou. Primeiro Ele trabalha dentro de nós, primeiro Ele nos ajuda a vencer as dificuldades, queridos, existentes lá dentro, que nos faz realmente nos mostrar abalados, angustiados, aflitos,
aflitos, Ele vem para nós com uma palavra de encorajamento, dizendo: eu estou aqui, sou eu que estou com você, não tenha medo. Queridos, e eu acredito que estas palavras ditas por Jesus entram no coração daqueles homens, e eu não tenho dúvida de que estas palavras produziram paz. Estas palavras do Senhor Jesus produziram a certeza de que tudo iria acabar bem, porque o Mestre estava ali, o Mestre estava junto. E agora, só que o problema não está resolvido totalmente. O vento continua soprando, o vento continua forte. Mas agora o Senhor Jesus entra no barco. E quando Jesus subiu no barco com os discípulos, o vento acalmou. Queridos, a presença de Jesus faz a tempestade se aquietar. A presença de Jesus, queridos, torna o impossível impossível. A presença do Senhor Jesus, queridos, faz com que as coisas cheguem nos seus devidos lugares. Por isso devemos clamar pela presença do Senhor Jesus. Muitas coisas podem ter saído do teu e do meu controle, mas elas estão rigorosamente debaixo do controle de Jesus. Queridos, o controle não saiu das mãos de Deus, Ele tem o controle de tudo. Talvez o vento contrário que tem soprado tão forte contra a tua vida tem sido uma crise financeira, tem sido talvez uma crise de relacionamento conjugal, relacionamento de pais e filhos, relacionamento aí de uma amizade tão longa que agora está enfrentando os ventos contrários, ventos fortes. Talvez a tempestade externa, o vento contrário que tem soprado na sua vida, seja um problema do qual você não consegue enxergar para ele uma solução. Talvez seja uma enfermidade, e nesses dias nós temos acompanhado e temos visto quanto este vento tem soprado forte em muitos lares, em muitas famílias, na vida de muitas pessoas. E este vento que tem soprado tem trazido tanto medo, tanta insegurança, tanta incerteza, tantas preocupações. Este seja talvez um dos ventos mais fortes que esteja soprando aí na tua vida e na tua casa. Mas eu quero dizer para você, Jesus está vendo o quanto você tem remado com dificuldade. Jesus tem visto aí o quanto que esta luta tem consumido, tem exaurido você, tem consumido as suas energias. E Ele então tem uma palavra que faz aquietar o seu coração inquieto. Uma palavra que faz sossegar a tua alma tão agitada. Uma palavra que vem ao teu encontro e ao meu encontro do mesmo modo que foi com os discípulos, Ele dizendo: coragem, sou eu. Não pense em outra coisa, não tenha o foco em outra direção. Olha, não estejam confusos, sou eu. Não tenham medo. E aí, em terceiro lugar, a presença de Jesus no barco, a presença de Jesus na nossa vida, a presença de Jesus na nossa casa, é mais do que suficiente, queridos. É mais do que suficiente para nos nortear e para nos levar na direção que Ele mesmo tem pretendido, Ele mesmo tem planejado. A presença de Jesus conosco é a segurança que temos, que vamos chegar onde Ele apontou, onde Ele estabeleceu como propósito
para a nossa vida. E eu quero então dizer para você que você aí do outro lado, temeroso, angustiado, receba esta palavra. Deus está vendo a sua luta. Ele tem uma palavra que faz sossegar a tua alma, e Ele se mostra, se faz presente, a sua presença se faz real. E ao subir no barco com os discípulos, o vento se acalmou, e os discípulos ficaram tão surpresos. Os discípulos ficaram assim, tão surpresos com a tamanha mudança, com uma mudança tão repentina. Veio bonança, se estabeleceu bonança naquele cenário, naquele quadro. E eu quero agora orar com você que está do outro lado desta tela. Eu não sei da sua condição física, da enfermidade com que às vezes você tem aí enfrentado. Eu não sei da sua condição emocional, o quão abalado você está com tudo isto acontecendo. Eu não sei da sua condição emocional, mas também não sei de sua condição espiritual. Mas o Senhor Jesus, Ele te conhece, e Ele te conhece profundamente, e Ele é o remédio para esta dificuldade que você está enfrentando. Portanto, permita que Ele seja o hóspede permanente na sua vida e na sua casa. Se você talvez nunca fez uma oração de entrega, entregando a sua vida ao Senhor Jesus, e pedindo para que Ele realmente conduza a sua história, escreva a sua história, conduza a tua vida. Se você nunca recorreu a Ele para que Ele acalmasse as tempestades e os ventos contrários que sopram forte dentro de você, querendo te desnortear, querendo te abalar, querendo te impedir de chegar onde Deus tem para a tua vida. Se você nunca pediu para que o Senhor Jesus entrasse no seu barco, na sua vida, e governasse o seu coração, hoje é um tempo tão oportuno, onde você pode dizer: venha Jesus, seja o Senhor da minha vida. Até hoje eu tenho tentado, com o meu conhecimento, com a minha experiência, até hoje eu tenho procurado conduzir a minha vida do meu modo, a minha maneira, mas a exemplo da experiência dos discípulos, eu estou remando com tanta dificuldade, estou tentando vencer um vento que na minha força eu não vou conseguir vencer. Se depender de minha força única e exclusiva, eu não vou chegar onde o Senhor pretende e planeja que eu chegue. Por isso, eu quero receber a Tua palavra para o meu coração. Por isso eu quero que o Senhor entre no barco da minha vida e me leve na direção que o Senhor quer e tem. Você que está disposto a orar comigo desta forma, você que talvez aí pelo YouTube tem condição de se manifestar através do chat, ou queira se manifestar entrando em uma das nossas das nossas redes. Queridos, nós estamos à disposição para acompanhá-lo, e com Jesus nós vamos crescer juntos espiritualmente. Querido Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, porque um dia Marcos teve interesse, o evangelista Marcos teve interesse de registrar, ó Deus, experiências como esta, experiências vividas pelos discípulos,
que mostram o poder de Jesus sobre circunstâncias tão difíceis. Senhor, e nesta noite, quando olhamos para a Tua palavra, nós nos identificamos com os discípulos, nos identificamos com esta situação, porque muitas são as vezes em que nós estamos remando, e estamos usando toda a nossa força, estamos usando todo o nosso potencial, todo o conhecimento que temos, humanamente falando, e parece não estar sendo suficiente. Mas sabemos que o Senhor não está indiferente à dor, o Senhor não está indiferente Senhor, às dificuldades, aos dramas, às lutas que estamos enfrentando. O Senhor não está indiferente, o Senhor está atento, e por esta razão o Senhor tem vindo ao nosso encontro, assim como foi o encontro dos discípulos. E o Senhor percebeu o quão abalados eles estavam, o quão confusos eles estavam, a ponto de não reconhecer o Senhor, a ponto de não reconhecer que era o Senhor que estava vindo ao encontro deles. O Senhor percebeu, o Senhor discerniu o quão o coração daqueles homens estava inquieto, talvez, Senhor, mais instável do que aquele barco se mostrava no meio daquelas águas. Mas o Senhor vem com a Tua palavra de encorajamento: coragem, 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 não tenham medo, sou eu. Oh Senhor, se revela na vida desta mãe que está clamando pelo filho, se revela, Senhor, na vida desta mulher que ora pelo seu marido, se revela, Senhor, na vida deste empresário que, ó Deus, está vendo a sua empresa, Senhor, se afundando. Senhor, alcança o coração deste irmão, ó Deus, que tem remado, Senhor, contra este vento que tem soprado tão forte e tem deixado ele profissionalmente, Senhor, tão instável. Senhor, eu oro pedindo que o Senhor se manifeste e se revele na vida desta pessoa cuja emoção, Senhor, cujo emocional está, Senhor, tão abalado, Senhor, e que a Tua palavra venha e se encaixa neste coração inquieto, Senhor, que a Tua presença se mostre real nesta casa, onde estão vivendo um dilema, Senhor, um drama tão grande. Que a Tua presença estabeleça a ordem, que a Tua presença estabeleça a paz, que a Tua presença, Senhor, estabeleça a bonança, que a Tua presença, Senhor, estabeleça a calmaria, que a Tua presença, Senhor, traga refrigério, que a Tua presença, Senhor, promova mudanças nesta situação toda. Assim eu oro por esta pessoa que está decidida a entregar a vida dela, os caminhos dela nas Tuas mãos. Eu oro por esta pessoa, ó Deus, que está decidida a convidar o Senhor para governar a vida dela, para ser o Senhor da vida dela. Assim eu oro e faço em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família, e que você continue experimentando a graça maravilhosa de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com a tua vida hoje e para todo sempre. Amém.